Bom, primeiro de tudo agradecer a vossa presença para mais este webinar que estamos a organizar, um momento de partilha com todos daquilo que nós estamos a desenvolver e a aprender um bocadinho com aquilo que vamos vendo e vamos procurando e pesquisando. Hoje vamos falar da agricultura de precisão e fazemos este webinar no sentido que sentimos que a produção tem tido alguma dificuldade em perceber o que é que pode retirar com as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Não percebemos porque é que o estado da arte ainda da agricultura ou da viticultura de precisão está ainda muito aquém do que aquilo que deveria estar, porque nós temos ferramentas que são gratuitas e que são acessíveis a toda a gente, e parece-me que há uma determinada resistência ou uma determinada dificuldade em começar com o processo, e o que nós queremos hoje é mostrar basicamente o que é que estamos a desenvolver. São ferramentas, estamos a utilizar ferramentas grátis, que toda a gente pode utilizar, no sentido de melhorar o processo e no sentido de aumentar a sustentabilidade. Bom, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar um bocadinho de noções muito básicas do que é a precisão, de resolução dos mapas, com e sem entrelinha. O telemóvel é uma ferramenta que pode nos ajudar muito. As plataformas de satélite que existem, vamos vos mostrar uma que é completamente grátis. Vamos falar também da criação e da gestão de mapas e a tomada de decisão e aquilo que estamos a desenvolver, ou que vocês podem mesmo desenvolver. E depois falar um bocadinho daquilo que estamos a desenvolver na herdade da Amoreira de Cima, relacionado com a junção da viticultura de precisão, com o trabalhar e colocar a natureza a trabalhar por nós. Vamos iniciar um bocadinho para toda a gente entender qual é que é o ciclo da viticultura ou da agricultura de precisão. Primeiro de tudo, há uma fase de recolha de dados, portanto é um ciclo que não termina. Primeiro de tudo, há a recolha de dados, qualquer que seja a plataforma, o satélite, o drone, ou outros equipamentos de medição, que seja a condutividade elétrica, a compactação, um telemóvel. Portanto, o telemóvel, quando tem um GPS associado, pode ser uma ferramenta muito útil na gestão de dados que fazemos da nossa parcela. Depois de recolher os dados, introduzir os dados num sistema de SIG ou de GIS, não sei como preferirem chamar, para a gestão dessa mesma informação recolhida no campo. Essa gestão de informação há de dar, o SIG vai transformar uma tabela ou uma área de um Excel, por exemplo, e vai transformá-la num layout de imagem que nos vai permitir depois analisar os próprios dados que saem da parcela. Nós temos aqui vários mapas que, consoante, isto é um mapa da compactação de várias profundidades, a compactação a várias profundidades, e que ficamos com uma percepção onde é que poderemos intervir primeiro, que nos dá uma percepção completamente diferente se for um Excel ou com linhas de informação que muitas vezes não sabemos bem o que fazer. E depois há um processo de prescrição e atuação, ou seja, o mapa tem que dar origem a algo que a gente faça no campo que pode ter impacto tanto no processo como na qualidade do solo, como noutros parâmetros que nós estamos a medir. E isto é um ciclo que não acaba. Portanto, mesmo intervenções que vocês façam ao trator. Vou ter que passar com um trator com uma alfeia de mobilização. Portanto, isto são tudo, é todo um ciclo que nunca acaba e acaba sempre por ser contínuo. Ou seja, vou recolher dados, vou monitorizar e prescrever, e depois vou recolher dados outra vez para analisar, e isto acaba sempre por ser um processo contínuo. Muito me têm perguntado às vezes dos satélites ou os drones, o que é que a gente prefere.
Eu vou ser sincero, quando começámos com o projeto agrosustentável, eu olhava para os drones e para as plataformas, o avião, porque tinham uma resolução muito maior, olhava para estas plataformas de resolução maior de uma forma que se calhar que era capaz de me ajudar mais. Agora, com o passar dos anos e a forma como estamos a ver a viticultura como um todo, e estamos a falar de culturas permanentes, eu começo a gostar mais do satélite em relação ao drone, porque começo a trabalhar de uma forma em que queremos ter a cultura, e o coberto vegetal também faz parte da cultura. Depois eu vou-vos dizer como é que estamos a pensar o coberto vegetal. Portanto, muitas vezes perguntam-me uma plataforma ou outra. Logicamente cá o drone tem um determinado custo, o satélite neste momento é gratuito. Há a plataforma gratuita. Uma das grandes diferenças e que importa compreender é a resolução. Ou seja, eu tenho na imagem da esquerda, tenho uma resolução de satélite, tenho uma resolução de 10 por 10, cada pixel, cada quadradinho que vocês veem é de 10 por 10, 10 metros por 10 metros, e na imagem da direita eu tenho uma imagem de drone que sem o efeito de entrelinha, portanto, cada ponto que vocês veem será uma planta. A cor vermelha ou laranja, aquilo indica sempre uma planta. É importante aqui referir o efeito da entrelinha, porque o efeito da entrelinha, se nós não pedirmos à empresa prestadora de serviço o efeito da entrelinha, eles mandam com a entrelinha e a entrelinha vai, em situações de vinhas de regadio, acaba por deturpar um bocadinho os dados para aquilo que queremos gerir. O que é o pixel ou o que é a resolução? Só para vocês entenderem, isto é a resolução de um satélite, que é 10 por 10. Se eu tiver uma cultura com 3 metros por 1, com 3 metros quadrados de compasso, o pixel vão-me caber 40 plantas dentro de um pixel. Ou seja, eu dentro deste pixel posso ter plantas mais vigorosas, menos vigorosas, e a imagem vai apanhar é o meio desse vigor, mais ou menos vigor. Portanto, e apanha logicamente também a linha e a entrelinha. Aqui está uma das grandes diferenças entre o satélite, ou seja, quem quer grande resolução terá que optar sempre pelo drone, quem não precisa de tanta resolução pode optar por um satélite. Vou-vos falar desta plataforma que é gratuita. Até aos 200 hectares eles dão acesso gratuito ao produtor. Só precisamos, eles dão a possibilidade de carregarem através do ficheiro KPML, que é fácil de fazer no Google Maps ou no Google Earth. Ou então até podem fazer vocês a delimitação própria das vossas parcelas. Temos aqui o dashboard normal da ferramenta, que vai incluir diversas zonas de ação. Temos uma zona da imagem, que nós temos aqui a dita vinha da Amoreira. Neste caso estamos a controlar o índice, é o NDVI. O cliente, depois depende do cliente de cada um, a parcela de cada um, neste caso é a Amoreira. Depois tem um menu com diversa informação sobre, isto é vocês terem que explorar, sobre as layers que queremos introduzir. É um menu com informação variada. E depois temos aqui o dashboardzinho, que é possivelmente com esta zona de imagem, que é o mais importante, que nos permite avaliar a evolução ao longo da campanha ou a evolução ao longo de um período de tempo. Eu normalmente costumo utilizar isto para perceber como é que está a correr este ano em relação aos anos anteriores e aos outros anos, em termos de alguns índices que nós vamos ter que escolher aqui, penso que são 5 ou 6 índices. Aqui, quando queremos o satélite, vocês estão a reparar que passa de 5 em 5 dias, portanto é escolher aqui o dia da imagem que querem verificar e ele vai transpor para aqui a própria leitura. Portanto, se não conhecem, registrem-se através de uma conta do Google ou do Facebook, dá para entrar pelo Google ou pelo Facebook, registrem-se, metam uma parcela vossa
explorem um bocado a plataforma, que é muito eficaz e é muito fácil de trabalhar e de perceber. Ok? Depois, a plataforma, começamos a entrar na parte dos índices de vigor, dos índices vegetativos, como queiram chamar, e a plataforma tem 5 índices, eu disse 6 há bocado, tem 5 índices. Um deles é o NDVI, que é o que normalmente ouvimos falar de uma forma mais corriqueira e que relaciona muito bem com o vigor das plantas, ou seja, onde eu tenho mais vigor, onde eu tenho menos vigor, há diferença nas cores. Onde eu tenho mais vigor, poderei ter uma qualidade diferente, poderei ter problemas ou não. No menos vigor, possivelmente vamos ter mais problemas, mas isto não invalida sempre de uma visita ao campo e validar o porquê é que temos mais vigor naquela zona ou porquê é que temos menos vigor noutra determinada zona. Temos o NDMI, que relaciona muito bem com o stress hídrico. Isto pode ser importante e interessante, muito interessante para vinhas de sequeiro, porque o que está aqui visível, não há o impacto da variável água, da variável vinhas de regadio, e em vinhas de sequeiro pode ser muito interessante este HDMI em termos de avaliação do stress hídrico, porque o que está na entrelinha está a acontecer a mesma coisa na própria planta. Portanto, o satélite tendo aquela informação da resolução que eu vos falei há pouco, do pixel, acaba por normalizar depois a entrelinha com a própria SEP da própria planta. O MSAVI é o NDVI, mas com efeito de sol nu, ou seja, nesta fase imaginemos que temos uma vinha que está a começar a brilhar, e que o sol está nu porque a pessoa passa com uma alfaia e o sol fica completamente destapado. O que ele vai apanhar é toda a refletância da planta ou das plantas que estejam no sol. Ou seja, se eu tiver o sol coberto, ele não vai apanhar o sol nu e vai ficar tudo por igual. Se eu tenho a minha vinha que não está coberta, se tem o sol nu, se está castanho, ele vai tirar esse efeito de sol e ficamos com o NDVI, por exemplo, para plantas muito mais pequenas, no início do crescimento, por exemplo, do crescimento vegetativo. O NDRE indica-nos o azoto na planta e eventualmente as doenças. Se eu, quando tenho menos azoto, tenho uma refletância completamente diferente, as plantas são mais amarelas, e vai-nos dar diferenças depois de mais ou menos azoto dentro da planta. Isso depois pode ter influência, mais azoto pode ter influência com a sensibilidade às doenças. E destaque aqui, que é aquele que nós estamos a trabalhar, que é o RSCL, que é a clorofila das plantas. Quem já nos tem acompanhado já percebeu que nós, o NDVI, acabamos por abandonar um bocadinho o NDVI e estamos a olhar para a clorofila, que é basicamente, está muito relacionado com a fotossíntese. É o que vamos trabalhar, o que temos trabalhado na planta é aumentar índice de fotossíntese, que depois eu passo porque é que estamos a fazer isso. Estas são duas imagens de drone. Como vocês podem ver aqui, a da direita é sem o efeito interlinha, portanto cada ponto daqueles é uma planta, e temos à esquerda, temos com o efeito interlinha, ou seja, estes valores que nós estamos a ver aqui no meio podem estar um bocadinho deturpados, porque isto é uma vinha de regadio e o valor está associado também ao valor da interlinha, o que acaba depois por baixar um bocadinho este valor. Isto foi feito em julho, em 20 de julho, faz baixar um bocadinho este valor, porque a interlinha normalmente nesta altura já está mais seca, acaba por nos enganar. Mas foi aqui claro, queria-vos só mostrar este exemplo, que foi aqui claro, isto é trincadeira, começa a trincadeira daqui para esta estrada, para este lado do olival, em que tínhamos dois segmentos, o A e o B, e que em termos de qualidade tivemos diferenças significativas entre a qualidade. Os parâmetros, para quem não sabe, os parâmetros de qualidade são estes, normalmente são estes dois, que são diretamente associados mesmo à qualidade. Portanto, vejam a qualidade do segmento A para o segmento B. Mais vigor no segmento A, o que não é muito vigor, e o B mais amarelo, menos vigor. Ok?
Normalmente, o que as empresas estão a oferecer e o que me tem passado, o que tem passado aqui por nós, e porque as câmaras também limitam muito ao MDVI e ao RCCL, que é o índice da clorofila. Não tenho conhecimento que haja empresas a dar outros índices, ou dentro daqueles índices que vos falei lá atrás. O que limita um bocadinho também a escolha para quem quiser trabalhar com outros índices. Agora entramos na parte da recolha manual, que é o que toda a gente pode fazer na sua cultura, que é, eu tenho um telefone com GPS, o que é que eu posso medir e o que é que eu posso georreferenciar e medir e associar essa medição a um ponto georreferenciado. Tem a grande vantagem que é cada um faz à sua medida. Não há chapa 5, porque normalmente as plataformas o que querem é vender a plataforma e o que querem é multiplicar. Não estão muito abertas a colocar, por exemplo, posso-vos dar um exemplo do peso de lenha de poda, não estão muito para aí viradas, porque normalmente a plataforma aquilo não é customizável. E o bom disto é nós termos capacidade com um telemóvel de escolhermos nós os indicadores que queremos monitorizar. Eu dou-vos aqui 2 exemplos. Por exemplo, só com o levantamento topográfico nós conseguimos tirar estes indicadores. E os indicadores que vos estou a mostrar aqui, a imagem da esquerda, é o local de potencial de acumulação de água. Portanto, com o levantamento topográfico, um SIG, o que vai fazer é verificar o local onde eu tenho maior acumulação de água, o que me vai facilitar, por exemplo, em processos de instalação de vinhas ou da cultura, onde é que eu poderei ter problemas de encharcamento, onde é que eu poderei ter zonas mais úmidas e posso ter variedades ou castas que sejam adequadas àquela zona. Não tem lógica, eventualmente, pôr uma casta tinta numa zona em que é muito mais úmida. É preferível sempre pôr uma casta branca, por exemplo, numa zona mais úmida para dar frescura à própria uva e ao próprio vinho. E outro indicador que é a carta de exposição solar, que basicamente o que nos vai dar é a localização da vertente da parcela, ou seja, isto que me vai dar são várias cores que estão aqui indicadas, que me vai dizer para que lado é que está virada a vertente, ou vertente este, vertente sul, vertente norte, vertente oeste, sudoeste, pronto. E consoante esta localização desta vertente eu consigo perceber onde é que eu tenho, por exemplo, as vertentes viradas a norte. Se eu tenho uma vertente virada a norte, é lógico que eu não vou pôr uma casta tinta numa vertente, ou não tem lógica pôr uma casta tinta numa vertente virada a norte. Nem uma maçã, por exemplo, falando de maçãs, não tem lógica nenhuma eu pôr uma maçã numa vertente virada a norte quando ela precisa de cor e é classificada através do nível de cor. Portanto, isto são 2 ferramentas, só com um levantamento topográfico que normalmente no processo de instalação ou de instalação de rega normalmente é essencial. Só com este levantamento topográfico nós temos logo aqui dois indicadores que podemos trabalhar e que nos vão ajudar. Outra situação para quem recolhe manualmente é percebermos e irmos à tal plataforma que estávamos a falar, é perceber onde é que eu tenho as minhas diferenças de vigor. Neste caso isto é um mapa NDVI de uma vinha, a vinha tem 100 hectares, tem 4, 5 castas. Ou seja, quando eu falo em recolher indicadores, quando eu falo em georreferenciar pontos, convém termos sempre uma base antes de recolher. Se forem à plataforma do satélite, conseguem perceber onde é que eu tenho, por exemplo, neste caso é o NDVI, eu tenho aqui menos vigor do que aqui, e isto é tudo a mesma casta. Eu vou tirar, por exemplo, análise de solo nesta zona, uma amostra e outra amostra nesta zona mais azul. Portanto, logo à partida, o que nós queremos é, antes mesmo de começarmos a recolher dados, olhem para os mapas e percebam as diferenças de cor são diferentes segmentos, quer sejam eles de NDVI, quer sejam eles de clorofila, quer sejam eles de stress hídrico. Portanto, antes mesmo de recolher o que seja, olhem para esses indicadores e percebam quantas amostras é que eu vou tirar com o mapa que tenho por base.
um simples smartphone é suficiente e uma aplicação, nós utilizamos a Mapit GIS, que tem uma parte mais gratuita em que nos permite georreferenciar os pontos e ficar com os pontos, permite-nos tirar fotografias ao local. Experimentem, baixem a aplicação. Depois tem uma vertente que é mais paga, que depois tem outras funcionalidades que permite depois introduzir toda a informação logo diretamente numa plataforma de GIS. Pronto, eu tenho aqui 2 exemplos distintos. Como foi o primeiro ponto, foi recolhido pontos à mão, foi recolhido pontos de telemóvel com o nome do local, os 2 pontos GPS, e depois tiramos aqui um exemplo, 4 indicadores. Tiramos a fotossíntese, a desidrogenase, o carbono microbiano e a respiração. Isto são indicadores relacionados com a microbiologia de solo, e que depois, através da intervenção de um GIS, de um técnico de GIS ou de SIG, passa esta informação, esta tabela de atributos, como que eles gostam de chamar, passa para esta informação eu chamo-lhe aqui rigor fotossintético, mas este aqui é da fotossíntese, ok? Esta informação aqui é dada pela plataforma do próprio equipamento. O que eu queria aqui esclarecer é, normalmente, os equipamentos de quantidade elétrica, os drones, este da compactação que nós adquirimos há pouco tempo, normalmente trazem um software associado que faz as leituras e trabalha as leituras de tal forma que depois nós no computador fazemos um download dessas leituras e transformamos depois em shapefile. Não é esta que está aqui, obviamente, esta refere-se aqui à da fotossíntese. E lá está, a informação que vocês, esta é da fotossíntese, mas vocês aqui podiam ter outras layers que já vamos passar. Depois há uma questão em termos de análise que considero bastante importante, que é juntar layers, que é juntar folhas, juntar informação, que é eu dizer à própria plataforma de SIG, dizer, ok, vais-me dar os pontos que estão acima de um determinado valor, por exemplo, de atividade de biomassa microbiana, e os valores também quer junto os valores de fotossíntese, de um determinado valor. E o que eu pedi aqui ao SIG foi juntar estas 2 variáveis e pedir a zona onde eu tinha mais fotossíntese e a zona onde eu tinha maior biomassa microbiana. E o que ele me deu foi esta zona principal. Estas acabo por desprezar, mas estas é, por assim dizer, onde eu tenho maior atividade microbiológica dentro da parcela da Amoreira, e o que vemos a confirmar esta situação, porque é a zona onde onde me aparecem mais cogumelos, mais fungos na parcela. Logo com esta informação eu começo a perceber onde é que eu vou atuar. Ou seja, se eu quero esta zona idêntica a esta azul, eu tenho que começar a atuar nestas zonas que não têm a delimitação. Mas também posso manter, ou atuar, segmentar, aproveitar os segmentos que me dá esta informação, um segmento, outro segmento, ou então querer manter, eventualmente, por exemplo, dou-vos um exemplo de tudo que seja culturas, que seja pago a qualidade, quando há uma segmentação, possivelmente essa qualidade pode ter ou mais ou menos qualidade, e há pessoas, eventualmente, que querem manter essa qualidade, porque é, por exemplo, um vinho top e querem manter, e é aquela zona e aquele terroir, e acabamos sempre por manter, ou até mesmo por topografia do próprio terreno, eu não consigo, de alguma forma, homogeneizar esta área com esta. Eu dou-vos um exemplo, nós temos diversos clientes que têm um terreno muito dobrado, logicamente que eu nos pontos mais altos eu não consigo ter o mesmo vigor que tenho numa ponta mais baixa, e isso é motivo para depois nós mantermos os segmentos, porque não vale a pena estarmos a tentar melhorar a parcela de forma a corrigi-la. Eu tenho aqui a imagem de uma fotografia de animais dentro da vinha, porque consideramos essencial
em termos de fertilidade de solo, a entrada dos animais dentro das culturas, quando elas permitem. Bom, então e agora como é que vamos juntar isto à natureza e como é que vamos juntar isto à biológica? Como é que eu posso utilizar estas ferramentas? Vocês já têm alguns indicadores que nós estamos a gerir. Como é que eu posso utilizar isto para me ajudar e trabalhar junto com a natureza, que muitas vezes os biólogos não conseguem responder, que é aquilo que nos interessa. Como é que eu posso ganhar dinheiro com a natureza? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Como é que eu posso poupar, eventualmente, utilizando as ferramentas que a natureza me dá. Antes disso, queria-vos alertar para conceitos muito importantes, que é, às vezes a gente esquece, isto é matéria do 8º ano, e às vezes a gente esquece destas coisas, que é a fotossíntese aqui joga um papel muito, muito importante. Que é, se eu conseguir, normalmente, por bibliografia, dizem que as plantas estão a trabalhar a 25, 30%, são efetivas 25 a 30%. Se nós conseguirmos trabalhar 50 a 60%, se aumentarmos para essa efetividade, as plantas começam a produzir fotossimilados em excesso, e esse excesso vai ser libertado por diversos órgãos da planta. Um deles é as raízes, e essa libertação vai ser em forma de exudados radiculares. Esses exudados radiculares vão alimentar a microbiologia e vai potenciar tanto a atividade como a sua multiplicação. Logo, se eu tenho mais atividade microbiológica, se eu tenho mais multiplicação da microbiologia, eu vou ter mais nutrientes disponíveis para a própria planta, porque vai haver um metabolismo de nutrientes ou de minerais que não estão disponíveis e os micro-organismos vão depois disponibilizar estes nutrientes. Ou seja, acaba por criar aqui uma relação de simbiose em que a planta é que manda, no sentido de eu dou-te este alimento e tu vais-me dar em troca, vais-me dar alimento para mim. E isto é o que nós estamos a tentar trabalhar, que é perceber que este processo é transversal a todas as plantas e a todas as culturas. Ou seja, e é aqui que começamos a entender o conceito das vinhas, de utilizarmos a natureza e utilizarmos os cover crops ou os cobertos vegetais em nosso favor. Uma referência, por exemplo, só o John Kempf diz que 90% do que está indisponível para a planta é metabolizado e disponibilizado pela microbiologia de solo. Portanto, é uma ferramenta que nós estamos a tentar potenciar no projeto e que estamos a querer trabalhar nesse sentido. Este era o conceito que eu estava a querer transmitir, que é percebermos que quando compramos fazemos um investimento numa vinha, a vinha normalmente ocupa 1 metro no total da vinha. Numa vinha de 2,8, o que é que nós fazemos depois a 1,80 m, que temos que trabalhar, ou que temos que pôr essa área a trabalhar para nós. Logicamente, se eu tenho o terreno desprotegido, eu não vou ter o terreno do solo, e tendo em prática aquele conceito que vos expliquei há bocado, eu tenho aqui 64% que eu tenho que pôr a trabalhar em termos de fotoassimilados, em termos de microbiologia, para depois estar tudo em comunhão. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Ou seja, o que eu quero dizer e o que eu quero chamar a atenção é, quando investes num hectare de vinha, só te preocupas com os 0,34 hectares de vinha? Não pode ser assim para quem quer trabalhar com a natureza. Ou seja, eu tenho 1 hectare e tenho que me preocupar com esse hectare. O que faço à entrelinha, isso depois acaba por ser prática, os cortes, o que é que eu entro, meto os animais, não meto os animais, isso acaba por ser técnica agronómica que depois cada um tem que ajustar à sua realidade. Mas o que eu quero reforçar aqui é este conceito de, num hectare de vinha, com aquele compasso de 2,8 por 1, eu só estou a trabalhar, ou quase só trabalho, ou quase só me preocupo com 0,34 hectares. E isto a nível financeiro, se formos a olhar assim puro e duro nestes valores, um financeiro não vai gostar de ouvir. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é todos os outros 66 hectares que temos que pôr a trabalhar para nós. E aí entra o papel da microbiologia, o papel da tal clorofila que nós estamos a medir no campo todo, que é perceber onde é que eu tenho
mais e menos clorofila no campo todo, e não nos preocuparmos só com as plantas, é no campo todo, porque quanto mais clorofila, mais índices de fotossíntese tem, mais exudados radiculares vou ter, mais alimento, mais disponibilidade de nutrientes, mais saúde para a própria planta. Bom, como é que iniciamos? Como é que juntámos isto? Depois dos conceitos, como é que juntámos a viticultura de precisão depois à própria natureza? O que nós gostamos normalmente, o que nós fazemos é sempre apanhar o zero, apanhar a nossa situação inicial. Este é um mapa de risco potencial de erosão. Só para vocês verem, a pendente aqui não é mais de 5 metros de diferença de cota. Eu tenho uma taxa de perda de solo potencial de quase 5 toneladas ano. Só para terem noção, só para termos noção. Às vezes não temos estes valores na cabeça, mas são 5 toneladas que eu posso perder por ano se eu não tiver o solo protegido, eventualmente, ok? Portanto, este primeiro mapa foi a base, a nossa situação inicial, para começarmos a perceber qual era aqui os pontos críticos, os pontos de maior dificuldade, onde é que nós tínhamos que intervencionar primeiro. E claramente, onde temos que intervencionar primeiro é este bico e é este sítio, com este mapa. Um segundo indicador que nós utilizamos, que é para uma avaliação inicial, que é simular no solo, estamos num regime de alterações climáticas e estamos sujeitos cada vez mais a períodos de chuva intensa e fenómenos extremos de precipitação e cada vez mais curtos, com maior intensidade. E o que nós fizemos foi simular no nosso solo, nos nossos pontos, simular 20 milímetros de chuva e verificar como é que o solo se comporta a absorver essa quantidade de água. Ou seja, a mim interessa-me ter um solo onde eu tenho menos tempo a absorver do que mais tempo a absorver. Eu posso-vos dizer que neste caso nós tivemos solos de 20 segundos e tivemos solos de 200 segundos. 300 segundos. Portanto, mas já tive outros sítios em que tenho solos de 10 minutos e isto causa um impacto tremendo. Se eu vos disser que há solos que eu já apanhei quando faço esta simulação que tenho 10 minutos para absorver 20 minutos de água, este solo não está a absorver água. Este solo é um risco enorme em termos de erosão quando o fenómeno é extremo. Ok? Esta é outra informação importante. Outra avaliação que nós fizemos foi em termos de parâmetros microbiológicos de solo, que foi perceber, ok, vamos mapear aqui, tirar zonas, vamos caracterizar zonas, mapear pontos de recolha, foram 24 pontos de recolha, em que fomos tirar diversos parâmetros microbiológicos de solo. Tiramos a biomassa, tiramos o carbono microbiano, e várias enzimas, nomeadamente a desidrogenase, a urease, a desidrogenase, só para vos enquadrar, a desidrogenase é indicadora da atividade microbiológica, portanto as enzimas quando estão a transformar libertam essa enzima. A urease é uma enzima indicadora da transformação do azoto que está indisponível em azoto disponível, portanto indica-me a capacidade que tem a microbiologia de solo em transformar os azotos e disponibilizar os azotos à planta. Temos outros indicadores, outras enzimas, fosfatase, que é o do fósforo. Pronto, tiramos alguns indicadores. Eu partilho aqui este da biomassa microbiana, porque biomassa é sinal o sítio onde temos mais microbiologia aqui. Outro indicador que tiramos com a simulação foi perceber qual é que é o impacto da composição florística nos parâmetros de infiltração. E aqui é que depois podemos jogar em termos de coberto vegetal, que é perceber, ok, eu tenho infiltrações de X segundos em determinados pontos, e qual é a composição florística desses pontos e qual é o impacto dessa composição depois nos indicadores que nós, iniciais de medição naquela simulação.
E o que nós verificámos foi que sempre que eu tenho mais biodiversidade associada, eu tenho indicadores de infiltração muito inferiores, ou seja, os melhores parâmetros vêm sempre quando eu tenho maior biodiversidade. O pior sítio foi quando as leguminosas dominam porque temos 4 composições florísticas, temos uma biodiversa, temos uma mais de gramíneas, uma mistura mais leguminosas do que gramíneas, e depois uma que é umas plantas mais silvestres, mas há aqui tem pouco interesse, não dá muita proteção e que acaba por ter pouco impacto. E o que nós verificámos foi que eu tenho sempre, os parâmetros de infiltração são sempre melhores na zona onde eu tenho mais biodiversidade. Onde eu tenho pior taxas de infiltração foi sempre onde a leguminosa domina sobre a gramínea, o que eu penso que talvez seja pelo raiz da própria gramínea, que é muito aprumada e acaba por não fazer muitos microcanais de infiltração. E isto é importante, dizer-vos que isto é importante depois na seleção do próprio coberto que nós queremos fazer, que é perceber, ok, se eu quero aumentar o indicador de infiltração, eu vou ter que mexer na sementeira, vou ter que mexer no coberto vegetal. Pronto, e agora vamos começar, apanhamos a situação inicial e agora queremos começar a monitorizar. A fotossíntese ou clorofila, os índices de clorofila é um dos que nós vamos monitorizar ao longo da campanha, que é para perceber onde eu tenho mais clorofila, mais índice de fotossíntese e tentar controlar aqui a fotossíntese. Posso fazê-lo através de pontos pré-estabelecidos nestes pontos que nós já pré-selecionamos, ou então através da tal plataforma que tem o índice de clorofila e que nós vamos trabalhar o índice de olhar para o mapa e perceber onde é que eu tenho mais clorofila, menos clorofila, dado pelo satélite, e que depois faço uma medição in loco através desta informação. Ou seja, vou criar segmentos repartidos em que vou ler e relacionar esta clorofila que indica a própria plataforma com as medições no próprio campo e ver se há e qual a relação entre os dois, para saber mais tarde se houver relação entre estes dois indicadores, o satélite, eu poderei abandonar esta medição, sabendo qual é que é a correlação entre os dois indicadores. Também estamos uma parte aqui, também estamos a monitorizar, e acho importante falar neste indicador, que é a compactação de solo. Este é provavelmente um dos maiores desafios para quem não mexe no solo. Como é que vamos gerir aqui a compactação? Se vocês verificarem a zona mais superficial do perfil, eu tenho os índices estão ótimos, mas depois começa a piorar ao longo do próprio perfil. Isto é o perfil rodado do trator. Pronto, tendo aqui outra indicação, o que nós estamos a tirar são 3 zonas de compactação, nas permanentes são 3 zonas, qualquer que seja a cultura, nas permanentes são 3 zonas de compactação, é uma entrelinha, entre os dois rodados, é no próprio rodado do trator e na linha. Eu pus aqui este slide, foi mesmo só para vos chamar a atenção que eu tenho valores de compactação na linha quase idênticos ao rodado. E o que me leva a concluir, nós temos um trator muito largo e quase que muito à medida da entrelinha. O que me leva a dizer que, para além da compactação vertical que o trator possa fazer, eu tenho uma compactação horizontal que vai ter influência na minha linha. Ou seja, isto tem um impacto depois tremendo nas próprias plantas. Estamos também a monitorizar o BRICS e a seiva, utilizando sempre os segmentos da clorofila. Onde eu tenho mais clorofila, vou fazer uma medição de BRICS, onde eu tenho menos clorofila, vou fazer outra medição de BRICS,
e retiramos seiva na parcela inteira ao longo da campanha, em determinados períodos da campanha. Basicamente, o BRICS indica-nos que é a quantidade de sólidos solúveis que estão a circular dentro da planta. Portanto, quanto mais sólidos solúveis eu tenho a circular dentro da planta, não é do fruto, é da planta, mais saudável é a planta, e a seiva, a pretensão de fazermos com a seiva, a análise de seiva, é termos na hora os equilíbrios dos próprios nutrientes, porque é o equilíbrio que vai dar o balanço depois para aumentar em termos de perceber quais são os 5 nutrientes que têm forte impacto na fotossíntese, e estes nutrientes têm que estar sempre em equilíbrio para promovermos a fotossíntese e a clorofila e depois toda a simbiose com a microbiologia do solo. E depois aparece, tomando um bocadinho o sentido do ciclo da precisão, é a prescrição. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um mapa, o que é que eu posso fazer com este mapa? Ok, um dos grandes, aquilo que eu quero é aumentar a microbiologia do solo, ou potenciar a microbiologia do solo. Então, é na zona onde eu tenho menos microbiologia do solo em que vou ter que atuar. Como é que nós estamos a atuar? Estamos a atuar ao nível de, isto é um multiplicador, a fotografia mostra-vos um multiplicador muito arcaico de microbiologia do solo, é pegar em 10 kg de composto e fazer como se fosse um chá. Tem uns procedimentos em termos de oxigenação de água e em termos de processo. Basicamente o que estamos é a analisar o composto, ver se tem mais fungos, mais bactérias, a sua relação, e o melhor composto que nos chega à exploração acabamos por multiplicar e inocular. Inocular no solo, quando o composto vem de matéria orgânica animal, quando o composto vem de matéria orgânica vegetal, podemos aplicá-lo costumamos aplicá-lo às folhas. E quando falo em nutrir o coberto, é neste sentido, dar-lhe o input da microbiologia. Os animais são ferramenta essencial e jogam um papel essencial para quem quer regenerar e para quem quer trabalhar com a natureza e para quem quer multiplicar a microbiologia. A forma como nós os gerimos, se muitos animais em pouco espaço, poucos animais em muito espaço, acaba por ter impacto depois na quantidade de microbiologia que a gente possa ter na nossa parcela. Nós tentamos pôr, a ideia a breve prazo é cortarmos a vinha, pormos uma cerca, a vinha é corrida por uma vala e tentar eliminar essa passagem para termos 2 parques de 2 hectares. Temos 50 ovelhas, portanto, 2 hectares para 50 ovelhas, penso que já seja um encabeçamento, não sei se ajustado, mas pelo menos vamos verificar o que é que pode acontecer. E falo dos animais e partilho convosco esta fotografia, que é aquilo que o input que podem trazer aos nossos solos, que é, eu vou-vos explicar a história desta fotografia. Nós temos um casão e à frente do casão havia uma série de tuvenã, e durante o período em que as ovelhas estavam no parque do casão, pernoitavam em cima do tuvenã. E o tuvenã nunca teve erva, nunca teve era só tuvenã. E passaram lá uma temporada. Depois das chuvas de setembro e outubro, quando fomos dar por ela, a matéria orgânica que elas tinham deixado à superfície do solo começou a satisfazer e começou a estar integrada com o solo. E isto foi um pedaço que trouxemos, e vejam a quantidade de microbiologia que está associada só a um pedaço de matéria orgânica deixada pelas ovelhas. Portanto, é neste sentido que eu estou a dizer que as ovelhas têm uma capacidade de regenerar brutal em termos de microbiologia, que é aquilo que também nós pretendemos. O que queremos é solos vivos, solos saudáveis e que forneçam nutrientes suficientes e em quantidade ajustada à própria planta e que tenham parâmetros de absorção da água indicados e melhorar a performance dos nossos solos nesse sentido. Pretendemos sempre manter o solo coberto sempre todo o ano, tanto em situações de seca como em situações de chuva. Portanto, o que nós pretendemos é sempre
uma cobertura, e aqui a gestão que vocês fazem do vosso coberto, a altura de corte e a escolha que vocês fazem. Se vocês vão escolher um coberto com predominância de uma leguminosa, o que vai vos acontecer é que vocês pouco, se calhar, vão garantir em termos de proteção de sol, porque a leguminosa tem mais azoto na sua composição do que carbono, e o carbono é o que vai aguentar a gramínea, por exemplo, de se manter a capacidade de proteção do vosso solo. E aqui é muito importante depois a mistura que vocês possam escolher para o vosso solo. Nós temos zonas só quase exclusivamente de gramíneas e a capacidade de proteção é completamente diferente. Se eu tiver um solo protegido durante estas chuvas desde setembro que ocorreram, a proteção que tive no solo, eu chovia ontem muitos milímetros, eu no dia a seguir, se estivesse na vinha, não ia sujar os sapatos. 3 fotografias, o mesmo spot. Verifiquem que o facto de quando entramos com a nutrição, e estou a falar nutrição, não estou a falar em fertilizar, estou a falar em alimentar o vosso coberto, que é perceber que a nutrição que vocês fazem ao vosso coberto tem depois impacto naquilo que vão recolher ou naquilo que vão cortar, na biomassa que vão criar. E se vocês querem proteger o vosso solo, lá está, temos que induzir toda a área a produzir para o mesmo. Verifiquem aqui que a imagem do lado esquerdo, eu tinha, em dezembro de 2018, tinha 192 milímetros chovidos na exploração, e tive muito mais biomassa do que com 240 milímetros no ano a seguir e sem qualquer tipo de nutrição. Este ano, vejam como é que estava o solo, depois de 125 milímetros em 2 dias que choveu, vejam como é que estava o solo e a capacidade de proteção do próprio solo. Outro indicador que nós estamos a verificar é, nesta zona a azul, a quantidade tremenda que estamos a encontrar de microbiologia, de fungos, de micélio, de fungos, os ditos cogumelos. Portanto, a informação que eu tenho é que eu tenho aqui mais atividade microbiológica e, portanto, estamos a confirmar com a observação visual. O que nos chamou depois a atenção, com tanta chuva ao longo deste outono, foi perceber quanto é que choveu e quanto é que a minha sonda absorveu nesse período. E o que nós fomos verificar, e já agora lanço o desafio a todos que tenham sondas e tenham uma estação meteorológica, que percebam e façam este pequeno jogo, que é, durante um período de chuva intensa, quanto é que o vosso solo absorveu ou quanto é que acusou a vossa sonda, e verifiquem e façam um balanço entre o que entrou no solo, acusado pela sonda, e aquilo que acusou no copo de medição da chuva. Portanto, o que temos a verificar é que eu tenho uma longa dinâmica em profundidade. Ou seja, a água está-me a passar ao longo de todo o perfil. Estas fotografias foram das fotografias e quem nos acompanha, verificou em termos de redes sociais, foram daquelas fotografias que tiveram mais impacto. Foi um dia após a chuva, eu fui ver possíveis zonas de erosão para tentar perceber onde é que elas estavam, e a única coisa que encontrei foi uma poça de água, por causa da compactação feita aqui pela rodada do trator. Percorri a vinha toda, e a questão é que eu, quando cheguei ao final, tinha as botas limpas, e isso foi bastante positivo, perceber que a proteção está a ser eficaz. Dar-vos alguns valores, que é aquilo que depois também às vezes interessa para quem está no campo e para quem está a gerir, para poder comparar com os nossos, com os vossos indicadores, que é perceber quantos segundos é que demora um solo a absorver aqueles milímetros de água. Nós apanhamos 4 composições florísticas e nas 4 composições florísticas eu tenho valores completamente diferentes. Posso-vos dizer que o pior foi, como já vos disse, aqui a situação B, 223 milímetros, segundos,
e que foi na situação de uma mais leguminosa em relação uma mistura mais leguminosa em relação a gramíneas, e o D, a situação D, é uma situação, a tal situação dos 47 segundos, que é a tal situação da biodiversidade dentro da pastagem. Penso que seja por cada planta, quanto mais biodiversidade, cada planta tem o seu tipo de raiz, e o seu tipo de raiz é muito importante depois na taxa de infiltração, se formos cumprindo com os indicadores da compactação e outros indicadores de performance de solo. Uma informação importante, tive a curiosidade este ano, fizemos um ano tremendo de milho e reduzimos o número de tratamentos, reduzimos o número de passagens de trator na própria vinha, através do aumento da saúde da própria planta. E um dos indicadores que me chamou a atenção foi quando estivemos a analisar o gasóleo agrícola gasto, foi em 3 anos da nossa atividade, reduzimos 69% do consumo de gasóleo. É uma vinha de 4 hectares, e aqui a estes valores é que começam a interessar à produção, que é perceber o que é que eu posso, onde é que eu posso ir buscar valor a estar a trabalhar com a própria natureza. Ajudou o facto de termos reduzido as passagens de trator. Eu penso que o trator é um foco de compactação. Se nós conseguirmos, estou confiante que se conseguirmos aumentar a resistência das plantas e reduzir o número de tratamentos e conseguirmos controlar a nutrição, estou convencido que possivelmente o trator deixa de fazer sentido numa perspectiva de tratamentos e de redução de passagens. Faz todo o sentido depois em termos de reduzir as passagens de trator. Dizer-vos isto, em 2020, um ano tremendo no Alentejo de cicadela, que é uma praga, um aplicador sugador e que muitas vezes faz um rebordo, queima o rebordo da folha e provoca desfoliações precoces. Este ano fizemos zero tratamentos específicos para a cicadela, trabalhámos um bocadinho os açúcares dentro da planta e os azotos, perceber os azotos totais, o que é o azoto total, os amónios e os nitratos que eu não quero dentro da planta. O azoto que quero é as proteínas e os aminoácidos e os açúcares de cadeia mais longa, porque os insetos têm muita dificuldade depois em quebrar essa própria cadeia. Para terminar, dizer-vos que, e fazer-vos a pergunta, ou fazendo na minha pergunta se eu acredito que o futuro vai por aqui, tenho quase a certeza que o futuro vai por aqui. Então ontem estava a falar com um técnico de uma casa de pesticidas e que me dizia com o limitar do número de substâncias ativas que nós vamos deixar de ter em breve, a curto prazo, o limitar do número de substâncias ativas vai levar as empresas a olharem para aquilo que ele chamava de pesticidas híbridos ou de fungicidas ou inseticidas híbridos, que era reduzir a dose de algumas substâncias ativas e colocar nos produtos adjuvantes e outros produtos que potenciassem a resistência da própria planta e trabalhar a nutrição o futuro vai pelo trabalhar a própria nutrição da própria planta, e que muitas empresas estão a caminhar no sentido de aquisição de empresas de nutrientes. Pronto, era isto que tinha para vos apresentar. Agora podemos abrir uma sessão de questões. Filipa, não sei se há questões. Sim, há questões. Boa tarde a todos. Eu vou fazer do início e tu vais respondendo, está bem? Se entretanto quiserem voltar a fazer uma nova questão, é só escrever no bate-papo. Portanto, uma das primeiras questões que nos apareceu aqui foi de como fazem as simulações de infiltração à chuva. Bom, as infiltrações basicamente é termos 20 milímetros de água num recipiente e colocar essa água dentro de um outro recipiente e contar tempo. Basicamente é uma coisa muito simples de se fazer. Depois também perguntam como é que medimos a compactação a vários níveis. O equipamento estava na fotografia, é um equipamento que é hidráulico e é georreferenciado, portanto antes de começarmos o processo de medição, ao percorrer dos limites da parcela ou da exploração,
que vamos medir a compactação. Depois o equipamento dá-nos a indicação de qual é que é a malha da amostra. Nós costumamos trabalhar com 5 amostras por hectare. 5 amostras por hectare em culturas anuais, 15 amostras por hectare em culturas perenes. E os 15 é porque é os 5 vezes 3, que é a entrelinha, é o rodado e é a linha, portanto são 5 leituras por hectare vezes 3 locais de medição. E o equipamento está tudo já referenciado. Ele, a partir do momento em que faz a malha de amostragem, vai-me dizer onde é que eu tenho que ir picar para fazer uma leitura. Tem uma célula de carga, conforme vai espetando, a célula de carga vai percebendo, vai lendo a resistência que o solo está a oferecer à penetração do espigão, digamos assim, e acaba por depois assumir essa leitura ao longo do perfil. O equipamento dá para fazer centímetro a centímetro, isso depois é customizável, ou de centímetro a centímetro, ou de 5 em 5 centímetros, ou de 10 em 10 centímetros, até um total de 60 centímetros de profundidade. Depois, uma outra questão é sobre o BRICS. O BRICS é uma medição direta por um refratómetro ou como aumentar ou diminuir o BRICS de uma planta? O BRICS é um refratómetro normal, como nós vemos, por exemplo, na vinha, o grau álcool. O BRICS é um aparelho normal, um refratómetro normal, normalíssimo. O processo é simples, é retirar folhas, é prensar naturalmente, e prensar, nós utilizamos uma prensa que nós fizemos, que nós desenvolvemos e que podem encontrar na internet facilmente, que utiliza um macaco hidráulico e um batente para apertar dentro de um copo de Teflon, que depois aproveitamos o líquido e acabamos por fazer uma leitura de BRICS. Agora, a gestão que se faz do BRICS vai tudo daquilo que se vai aplicar, e isso é que é o cerne da questão, que é perceber-se quais são os produtos que têm mais, ou os nutrientes que têm mais impacto sobre o BRICS, e posso-vos dizer que os nutrientes têm mais impacto, o que tem mais impacto no BRICS é os nutrientes que têm mais impacto na fotossíntese, que a fotossíntese está relacionada depois com os sólidos solúveis que andam a circular dentro da planta, e isso depois é controlável com uma monitorização constante do que se passa dentro da planta, através da análise de seiva, e quem quer trabalhar na fotossíntese tem que ter os azotos equilibrados, tem que ter o ferro equilibrado, tem que ter o manganês equilibrado, tem que ter o magnésio equilibrado. Portanto são aqueles nutrientes que entram dentro da fotossíntese. Eu aqui, só para acrescentar uma coisa, que é este BRICS que nós estamos aqui a falar e que medimos, é um BRICS feito à seiva da planta e não ao produto final, ao fruto. Certo. E ele é gerido, e a questão aqui, o que se pretende, o diminuir nunca se põe, porque o que nós queremos é valores de BRICS cada vez mais elevados, porque este valor de BRICS cada vez mais elevado é o que nos permite saber se a planta vai ter maior ou menor resistência. E a intervenção que nós podemos fazer na planta para que ela aumente o BRICS é tornar o mais eficiente possível a fotossíntese e a síntese proteica. E estas duas atividades da planta é que são fundamentais para que este BRICS aumente, e isso tem tudo a ver com a nutrição, porque aumentar a taxa de eficiência fotossintética, aumentar a síntese proteica, está relacionada com elementos muito próprios da nutrição. E nós, por acaso, fizemos um webinar sobre isto, de como aumentar o BRICS da planta, portanto, depois, se quiserem, é uma questão da gente passar a informação. Depois, outra questão foi onde gerem a informação e todos estes parâmetros que estão a monitorizar. Depois, isso foi um lapso meu, que há plataformas SIG que são abertas, não precisam de pagar em termos agora é preciso uma pessoa que perceba de plataformas SIG. Nós estamos a trabalhar com o QGIS e temos uma pessoa a trabalhar para nós nessa área, e nós também já tivemos formação sobre o QGIS, sobre a criação de layers, mas o QGIS é aberto, portanto podem utilizar. Não é fácil,
mas podem utilizar a ferramenta ou pedir a alguém que saiba trabalhar em GIS, e o que é GIS é aquilo que nós utilizamos. A seguir, a próxima pergunta é: havendo variabilidade espacial nas parcelas, como é feita a aplicação de fatores? É assim, a variabilidade, eu não vou olhar à variabilidade pura e dura. Como vocês viram no mapa azul, em que eu tenho este mapa aqui, eu vou começar a trabalhar aqui e este talhão aqui. E não quer dizer que isto seja importante. Mas eu vou começar a perceber, esta zona aqui é onde eu tenho que intervir primeiro. Ok? Ou seja, eventualmente, aplicação de extrato de composto, faço aqui primeiro, introdução das ovelhas, faço aqui primeiro, e depois vão para o resto das zonas. Não estou aqui a delimitar, porque isso era muito complicado, isso não permite. Ainda estou na fase de trabalhar à parcela, não estou na fase de trabalhar ainda ao segmento. Okay? Eu não sei se ajuda, mas a questão aqui é, não havendo o GPS a trabalhar nos tratores, o que nós tentamos fazer depois é localizar a aplicação destes fatores de uma forma possível, com os tratores que nós temos sem o recorrer do GPS, mas delimitar talhões que de certa forma sejam homogéneos entre si. E portanto a diferenciação da aplicação de fatores é feita desta forma. Depois, a diminuição do número de aplicações, passagens de trator, deve-se à maior resistência das plantas? Bom, é assim, uma delas foi o facto de termos reduzido a passagem por causa da cicadela. Outras questões é, começamos a aplicar, temos rega, começamos a aplicar nutrientes, nutrição. E quando aplicamos, nós fizemos quatro tratamentos, fizemos 4 tratamentos, e sempre que existe trânsito de trator, nós intervimos também nutricionalmente. Sempre numa ótica de olhar para aquilo que a planta nos está a pedir na altura, através da análise de seiva. E seguramente será por a redução de passagens, será por sentir que reduziu o número de passagens pelo facto de não precisar de passar. Também há muita, nós temos a sorte de sermos pequenos. Muitas vezes os grandes projetos têm que dar trabalho aos tratoristas, e até compreendo que se faça trabalho ou que se crie trabalho só para os pôr a trabalhar. Mas também temos essa facilidade de perceber que podemos atrasar um bocadinho, e depois não intervimos. Eu, como vos disse, a primeira coisa que tentei fazer foi proteger o solo ao máximo. Uma das intervenções foi logo atrasar o corte do coberto ao máximo que eu conseguia, para ter uma capacidade de proteção que me durasse ao longo do tempo. E esse foi também um dos tento sempre evitar andar sempre em cima do coberto, porque, como vos disse, a compactação é um dos grandes problemas de quem faz gestão de coberto vegetal, ou de quem passa com tratores, mas pode estar associado à redução porque eu lembro-me perfeitamente da cicadela, a gente via a cicadela e acabamos sempre por empurrar, e acabávamos por não tratar, até que chegámos ao fim da campanha, antes de 5 dias, 10 dias antes da campanha, pronto, já não vale a pena fazer e vamos continuar, e acabamos por não fazer. Portanto, também é preciso ter sensibilidade depois em termos de campo, através da estação meteorológica, se tratamos, se não tratamos, portanto a incidência vai por aí também. Sim, mas é assim, nós, no caso da cicadela, se esta questão da maior resistência das plantas foi colocada no sentido de pragas e doenças, nitidamente houve uma maior resistência das plantas, porque o que aconteceu, por exemplo, com a cicadela, é que ela estava presente, foram vistas e registados adultos, ninfas e as exúvias, portanto nós tínhamos mais do que uma geração presente.
mas a verdade é que as plantas, apesar de apresentarem aquelas as bordas com a sintomatologia típica, o resto da folha mantinha-se verde e não caía, e portanto aí, e nós quando fizemos o BRICS, tínhamos BRICS já com entre os 14 e os 15, e portanto isso demonstra que de facto BRICS maiores poderá ter aqui a ver com uma resistência maior das plantas. Okay? E não fizemos o tratamento exatamente porque estávamos a perceber que a planta estava a resistir ao ataque da cicadela. E também verificámos que, mesmo existindo esse ataque, não interferiu com depois o grau que encontramos nas uvas. Portanto, o grau foi perfeitamente normal. Acho que era importante, pronto, dizer isto. Sim. Depois, a próxima questão é: tem conhecimento se o desenho da nova PAC tem em consideração os aspectos principais focados nesta apresentação? O caminho é esse, não tenho dúvidas que vai ter uma vertente de biodiversidade e natureza e outra vertente de precisão. Isso conjuga-se e casam-se as duas grandezas, isso não tenho dúvidas. A próxima questão: quais os mapas que devo solicitar para a implementação de um pomar? Este conceito enquadra-se na agricultura convencional ou só em biológica? É assim, uma das coisas que eu costumo defender é, eu quando vou, não faz sentido, e muitas vezes a gente olha um bocadinho para os comerciais das micro-irrigas e eles têm que vender. Nós temos microbiologia autóctone, nós temos microbiologia no solo, o que nos interessa, aquilo que temos que fazer é potenciar essa microbiologia porque ela lá está. E o que está aqui, por exemplo, esta figura, isto é tudo microbiologia que está presente no solo. A questão é que precisamos é de incentivar a que ela se multiplique e a que ela tenha performance. Não é com a aplicação de herbicidas eventualmente que a gente possa fazer. Imagine, para mim não tem lógica eu estar a fazer uma aplicação de micorriza e depois ir aplicar um herbicida. Ou não tem lógica, por exemplo, eu ir aplicar um micorriza e depois estar a aplicar altos volumes de um metalaxil ou de um fungicida que vai com resíduos e vai com derivas para o solo. Ou seja, as coisas para serem trabalhadas, temos que olhar o todo, não é só olhar o pequeno. Eu costumo dizer, às vezes, quando a gente olha numa perspectiva biológica e olhamos numa perspectiva de o que é que eu tenho de aplicar para corrigir isto, não é assim que devemos olhar para a biológica. Eu tenho que olhar como é que eu posso aumentar a saúde da planta. Agora, eu não vejo como é que é convencional, temos fungicidas, temos herbicidas disponíveis em que eu vou aplicar, eu não vejo eu não vejo possibilidade de fazermos isto de uma forma como estamos a fazer aqui ou como estamos a desenvolver. Agora, em relação aos mapas, eu não percebi se era um pomar novo, se não. Privavelmente será, porque é a implementação de um pomar a questão. Pronto, em relação ao pomar novo, eu acho que aqueles indicadores primeiro de tudo, aqueles indicadores do mapa da topografia, acho que são importantes, com um levantamento topográfico, e possivelmente deverá ter um levantamento topográfico. Aqueles indicadores podem ser ajustes logo à partida para ajustar a ponta certa ao sítio certo. Isso é uma das ferramentas. Outra das ferramentas, eventualmente, e que sai muito barato, que é o terreno foi, eu não sei se o terreno teve um pomar antigo, ou se o terreno foi um baldio, ou imaginem, se o terreno foi um baldio deve ter zonas de mais e menos vigor de biomassa, de criação de biomassa. Se formos ao satélite o ano passado, eu consigo perceber onde é que houve mais biomassa e menos biomassa. Onde houve mais biomassa, possivelmente tem mais fertilidade ou mais água disponível. É lógico que se pode tirar uma série de indicadores que nos pode ajudar depois em termos de projeção e de instalação do próprio pomar. Agora, é perceber a situação base, se há coisas que nós podemos ir, o satélite permite-nos ir buscar imagens desde 2017
E isso pode ser um bom indicador para perceber como é que era a parcela há 2 ou 3 anos, quando tinha uma cultura, ou quando era um baldio, porque os segmentos estão lá sempre. Se a gente não manipular os segmentos, eu sei que naquela zona vou ter sempre o mesmo, mais vigor ou menos vigor. Se sempre acontece assim, vai continuar a acontecer. E mais ainda quando não há manipulação da gestão de rega ou da rega na parcela. Portanto, estamos a trabalhar só com a variável solo. Portanto, o segmento acaba sempre por ser apanhado. Eu posso apanhar um segmento com imagens de 2017 ou 2018. É perceber o enquadramento do próprio projeto. Ok. Próxima Desculpa, só para não entrar depois nas condutividades elétricas, pronto, isto é só nesta ótica do pouco, olha, não tenho capacidade de investimento, quero pouco, quero perceber o que é que isto tem, o que é que eu posso fazer, nesta lógica. Agora, se tem capacidade para ir tirar uma quantidade elétrica, isso é outra informação que tem, mas pode-se ajudar com isso. Outra questão é, relativamente ao BRICS, é obrigatório ser feita a recolha através da prensagem das folhas ou, no caso da vinha, por exemplo, poderemos efetuar leitura agora através da recolha do choro da videira? Não. Normalmente só trabalhamos com o BRICS dentro do que está a circular. Ou seja, isto que está a circular é xilema. É assim, a questão aqui de ser as folhas é porque, e a ser a prensagem das folhas é a forma que nós temos de retirar o máximo possível de sólidos solúveis totais. No caso do choro da videira, a quantidade que eventualmente poderá sair pode não indicar toda a quantidade de sólidos solúveis totais. Portanto, é sempre mais certo ter as folhas, e até porque ela terá outra estrutura também, e iremos avaliar a videira em pleno desenvolvimento, e isso dará outros valores de sólidos solúveis totais. Mas uma coisa, nós quando estamos a medir BRICS, um esclarecimento, nós quando estamos a medir BRICS estamos a medir sólidos solúveis, portanto, tem que haver, neste momento o que estamos a tirar seria as reservas. O que nos interessa depois é perceber em termos de fotossíntese e fotossimilados que estão a ser produzidos, portanto, com folhas será sempre mais conveniente, e agora não íamos ter o choro, isso não faz sentido, para mim não faz sentido. Próxima questão, tem valores de referência para os valores dados pela análise de seiva para maçãs? O laboratório com quem trabalhamos tem uma bateria de culturas que tem os valores de referência. Eles fazem muita investigação, têm referência para muitas culturas, para cenoura, para hortícolas, até têm valores de referência e fazem muita análise a plantas silvestres. Maçã está incluída na cultura que tem análise de referência, sim. E pronto, esta é a última questão até agora. Não sei se mais alguém quer ou intervir. Se quiser também ligar o áudio, pode fazê-lo. Está tudo? Sim, em termos de dúvidas, não tenho aqui mais nada. Pronto, então se calhar dávamos por terminado o evento. Sim, nós tínhamos um link que eu vou ter que, para partilhar aqui, vou ter que tirar o compartilhamento da tela. Ok. Não, vamos só agradecia, pronto, um bocado para termos aqui o feedback da vossa parte. Agradecemos o preenchimento de uma avaliação da sessão, que é para perceber o que é que podemos melhorar e o que é que poderemos, o que é que poderá melhorar em termos de sessão. Só simplesmente uma gestão de expectativas, e agradecia. Não é obrigatório preencher, mas agradecíamos que o fizessem se assim o entenderem. Da minha parte, obrigado. Espera só um bocadinho, deixa-me só colocar. Há aqui uma pergunta: como podemos aceder à gravação? A sessão foi gravada, temos que perceber como é que vamos fazer. Não tínhamos isso em consideração,
mas vamos ver. É assim, a sessão está a ser gravada, mas temos é que confirmar se isto correu bem ou se houve aqui alguma falha. Portanto, se ela correr bem, depois daremos a indicação de como é que ela ficará disponível. Em termos de gravação, sim. Ok? Eu penso que já toda a gente consegue ver o link para quem quiser dar-nos um feedback, que é sempre bom para tentar melhorar também. E da minha parte agradeço a presença de todos. Bom, muito obrigado. Até à próxima oportunidade. Alguma dúvida, disponham que a gente estamos disponíveis para esclarecer dúvidas. Um abraço a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. 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 Caro Pedro, muito obrigado e muitos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco.